Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Projeto Pomone. Caso queiram entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição. Estamos dando sequência a um projeto aí de leitura de verbetes da enciclopédia Ellen G. White, certo? E hoje vamos falar sobre o papel dos Estados Unidos da América na profecia. A leitura que eu farei é das páginas 886 a 890, certo? Então, nos acompanhem. Caso queira apenas ouvir e não assistir, nós não vamos exibir nada aqui nesse vídeo, você poderá apenas ouvir, né, enquanto realiza outra atividade. Tá certo? Na metade dos anos 1880, enquanto crescia uma atmosfera favorável a colocar o poder e a autoridade do governo federal atrás de um domínio cultural quase protestante, o papel dos Estados Unidos nas profecias bíblicas se tornou um importante tema nos escritos de Ellen G. White. Ela desafiou os norte-americanos a lidar com a revelação profética de que forças convergentes levavam o governo da própria nação a trair a liberdade da qual havia sido o maior raio de luz na história do mundo. Ao fazê-lo, a escritora tornou específico, vívido e inescapável o princípio cristão de que a lealdade a Deus deve ser colocada acima dos poderes terrenos. Embora não tenha sido abordada de maneira direta nos escritos de Ellen White antes da década de 1880, a crença de que a besta de dois chifres de Apocalipse 13, 11 a 18 simboliza o surgimento e o destino dos Estados Unidos se tornou um componente crucial do senso de identidade e missão do movimento adventista sabatista nos anos 1850. A interpretação foi apresentada pela primeira vez em 1851 por John Andrews, na Review and Herald, e recebeu aceitação rápida, entusiasmada e duradoura. O fato de Ellen White concordar com as ideias principais da interpretação de Andrews em O Grande Conflito, edição de 1888, conferiu ao conceito presença contínua na Igreja Adventista. Andrews e outros eruditos adventistas dos anos 1850 a 1860 usaram uma variedade ampla e complexa de argumentos exegéticos dentro da tradição historicista de interpretação predominante na época, a fim de fortalecer a ideia de que a besta de dois chifres, semelhante a um cordeiro, mas que falava como dragão, apontava para os Estados Unidos. Os dois chifres, concluíram, representavam os dois pilares do experimento americano: o republicanismo, ou a liberdade civil, composta de direitos constitucionais, o governo representativo e igualdade política, e o protestantismo, em referência não a um credo específico, mas à liberdade religiosa, não interferência do governo ao direito de seguir os ditames da consciência individual. Ao apoiar a escravidão e reprimir a liberdade religiosa por meio de leis dominicais, entre outros pontos, a América protestante estava a caminho de formar a imagem da besta, isto é, da primeira besta mencionada em Apocalipse 13, identificada por muito tempo e por vários grupos como um símbolo do papado. Tudo isso levaria à crise apocalíptica final antes do advento de Cristo. A possibilidade de uma lei dominical transformar-se em uma questão importante na grande crise social que dividiria a nação não seria uma prova à credulidade dos norte-americanos do século XIX. A observância do domingo era uma medida crítica do cristianismo em uma cultura nacional que havia colocado em prática o conceito de separação entre igreja e Estado a nível federal. Insatisfeitos com leis desiguais nos níveis estadual e local, os reformadores morais protestantes iniciaram um grande esforço para obter reconhecimento legal do domingo como dia religioso de descanso, por meio da proibição pelo Congresso da entrega de correspondência aos domingos. O projeto de lei não foi aprovado em 1830, após extenso debate. Contudo, em 1857, o pioneiro adventista John Loughborough propôs que a efetivação de uma lei dominical nacional sinalizaria o momento em que o apoio da coerção religiosa nos Estados Unidos constituiria a imagem da besta descrita na profecia. Desse modo, os adventistas acreditavam estar vendo um novo progresso no cumprimento das profecias, quando, em 1879,
a Associação Nacional de Reforma, que durante mais de uma década vinha reunindo apoio para a aprovação de uma emenda constitucional declarando que os Estados Unidos eram uma nação cristã, transformou em parte explícita de sua agenda a promoção de uma lei dominical nacional. Foram representadas várias medidas para colocar em prática esse plano, debatidas no Congresso Nacional entre 1888 e 1892, apoiadas por uma série de organizações em prol da reforma. O encarceramento de vários adventistas por transgredirem leis dominicais, especialmente no sul dos Estados Unidos, durante os últimos 25 anos do século XIX, também apontavam para uma crise nacional crescente. O apoio progressivo ao reconhecimento do domingo por parte do governo federal na década de 1880 integrou um esforço para fortalecer e formalizar o domínio da instituição protestante sobre a cultura norte-americana, que, de fato, enfraquecia-se por causa do rápido avanço da secularização e da diversidade nos anos que se seguiram à Guerra de Secessão. A lei dominical era uma forma de salvar a civilização cristã dos ataques da pobreza, do crime, da embriaguez, dos conflitos trabalhistas, da imoralidade e da infidelidade que acompanhava as mudanças sociais imensas efetuadas pelas forças combinadas da urbanização, industrialização e imigração. No volume 4 de O Espírito de Profecia, lançado em 1884, livro em que aparece a primeira exposição de Ellen White sobre os Estados Unidos na profecia, a autora expôs o diagnóstico amplamente difundido de que a, abre aspas, corrupção que rapidamente se disseminava, fecha aspas, pela sociedade era causada pela profanação do suposto sábado cristão e a afirmativa correspondente de que, abre aspas, a obrigação da observância do domingo melhoraria muito a moral da sociedade, fecha aspas. Ela apresentou sua análise desses acontecimentos em um parágrafo de 1885, no Testemunho 32, por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios de justiça. Quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos foram induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, podemos saber que o fim está próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. De acordo com Ellen White, a lei dominical era uma questão com consequências gigantescas para os Estados Unidos, porque, em primeiro lugar, representava uma afirmação arrogante da autoridade do governo humano contra a lei e o governo divino. Desafiava, sobretudo, o quarto mandamento, que é, abre aspas, o sinal de seu poder criador e a testemunha de sua reivindicação a receber a reverência e a honra humanas. Grande Conflito, página 88, página 446, dentre outras citações. Leis que exaltassem e exigissem a guarda de um sábado espúrio levantariam a questão definitiva de lealdade a governos humanos ou às leis do reino de Deus. Em segundo lugar, a lei dominical seria um retrocesso aos princípios constitucionais de liberdade civil e religiosa, protestantismo e republicanismo, exatamente os pontos sobre os quais a justiça da República repousa, um nível único de virtude dentro da história dos governos humanos. A nação voltaria ao sistema papal da Igreja usando o braço forte do poder civil para fazer valer seus objetivos e reprimir os dissidentes. A oposição à lei de Deus, subentendida na lei dominical, não está ligada meramente à defesa de um dia diferente, mas à repressão da liberdade que a soberania divina confere a todos os seres humanos. A força é o último recurso de toda religião falsa, comentou Ellen White. Obrigar a consciência a observar o sábado genuíno seria igualmente legítimo.
Em terceiro lugar, esse repúdio apocalíptico da liberdade ocorrerá quando as forças absolutamente diferentes da sociedade distintamente pluralista norte-americana se alinharem em uma coalizão conveniente para defender o status quo em um momento de crise nacional. O protestantismo, embora dividido em várias denominações, representava um ethos coletivo impreciso, mas muito real, que ainda constituía o mais poderoso dos colaboradores na União Tríplice, bem como o iniciador do processo de junção dos três. Essa União Tríplice, obviamente, protestantismo apostatado, catolicismo e o espiritismo. Ao atuar por intermédio de organizações interdenominacionais, como a Associação Nacional de Reforma, a maioria protestante formaria uma imagem da besta nos Estados Unidos, ao obter influência controladora e exercer poder religioso sobre o governo civil. Também daria as mãos a Roma no sentido mais direto de cultivar cooperação política com a crescente presença católica na América do Norte. O principal prelado católico da nação, o cardeal James Gibbons, de Baltimore, endossava o projeto de lei nacional de descanso dominical apresentado ao Congresso em 1888. Enquanto isso, o espiritualismo estava se unindo à coalizão ao fascinar a imaginação popular como uma fonte de revelação religiosa que minava a autoridade das Escrituras e apoiava os erros teológicos no coração do ataque final à verdade divina, a santidade do domingo e a imortalidade da alma. A repressão aos dissidentes da Grande União Tríplice, evidente nos observadores do sábado presos no sul dos Estados Unidos, seria justificada por motivos de segurança e harmonia nacional. Abre aspas. Aqueles que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, quebrando os limites morais da sociedade, causando anarquia e corrupção. Diante dessa repressão, Ellen White buscou preparar os adventistas com uma resolução de mártires a se posicionarem pela verdade, abre aspas, a qualquer preço, mesmo que em prisões abertas, cadeias e exílio, fecha aspas. Para aqueles que, citando Romanos 13, perguntavam se os cristãos não deveriam obedecer às autoridades constituídas, sua resposta foi sim, quando elas estão em harmonia com as mais elevadas autoridades já constituídas. O prognóstico duro e assustador da escritora acerca do rumo que a sociedade norte-americana poderia tomar pode ser interpretado como uma previsão sensacionalista ou como um motivo para a alienação da sociedade. No entanto, não era para esses motivos que ela usava. Em vez disso, ela o aproveitava para apelar à fidelidade e união na causa de Deus e, paradoxalmente, ao ativismo em prol dos direitos humanos e do bem-estar da sociedade. Em um testemunho publicado em 1889 com o título O Conflito Iminente, Ellen White advertiu os fiéis contra a passividade de meramente observar o cumprimento marcado das profecias, em vez de assumir uma posição bíblica assertiva em prol da liberdade. Abre aspas. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fecha aspas. Ela viu o início da perseguição religiosa nos Estados Unidos não como um sinal de retração, mas como um chamado ao despertamento, para os adventistas sacudirem a atitude indiferente e darem seu testemunho ao mundo. A liberdade em si era parte intrínseca do testemunho da verdade presente. Ao proclamar a mensagem que é verdade presente para este tempo, os adventistas deveriam mostrar ao povo onde nos encontramos na história profética e procurar despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. Uma vez que Deus ainda tem agentes em meio aos líderes da nação, o engajamento eficaz na arena pública era possível. A atitude de lutar contra as forças de repressão tornaria possível o avanço da obra da terceira mensagem e da redenção integral que ela proporciona. A crise apocalíptica e a renovação para a qual a mensagem do Evangelho aponta ainda estavam por vir. Nesse meio tempo, porém, alguns dos homens na liderança, por meio de quem o Senhor agora trabalha, dentro da esfera governamental, estariam entre aqueles que aceitariam a mensagem de salvação.
A dupla aplicação do símbolo da besta de 2 chifres faz com que ela seja uma metáfora tão rica. Estendê-la é necessário para navegar pelas águas desafiadoras e viver com fidelidade o papel de cidadão do reino, em breve vitorioso de Deus, mas sob domínio do mais poderoso governo humano da história. Embora a voz tenha ficado mais alta em alguns momentos do que em outros, como durante a crise da escravidão nos anos 1850 e 1860, e a da lei dominical nas décadas de 1880 e 1890, as virtudes semelhantes ao cordeiro, segundo o ponto de vista de Ellen White, nunca se perderam por completo, nem deixaram de se sustentar. A fidelidade à causa adventista na corrida para a crise apocalíptica final significa ser uma minoria profética que dá testemunho radical contra as hipocrisias e pretensões da nação, e, ao mesmo tempo, um povo atuante no mundo, promovendo o bem permanente na democracia norte-americana. Principalmente durante os anos 1880 e 1890, boa parte do ministério de Ellen White envolveu guiar a igreja rumo a uma compreensão cuidadosa, informada e baseada em princípios dos 2 pontos mencionados. Assina Douglas Morgan.